um grupo de alunos da UDESC iniciou uma ação de plantio de árvores nas ruas do bairro de Ratones, em Florianópolis. A iniciativa, feita em parceria com a intendência local, pretende preservar e recuperar ao menos parte da paisagem natural do bairro. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com os estudantes João Vitor Piccolo e Janaína de Oliveira Remor. Sejam bem-vindos ao nosso programa e muito obrigado pela participação aqui hoje. Obrigada, nós também agradecemos pela oportunidade. Janaína, conta pra gente como é que surgiu essa ideia, como é que surgiu a ideia de implementar essa ação dentro do curso de Administração Pública e Empresarial da UDESC. Essa ideia foi uma iniciativa da professora Samantha Buglioni, professora de Filosofia e Ética nos primeiros termos da Administração Pública e da Administração Empresarial, os cursos da ESAG. E ela conheceu a trilha por acaso, ela é moradora do bairro Ratones, conheceu a trilha, ela levou uns alunos lá, eles se interessaram bastante, começaram a fazer um mapeamento, aí houve uma iniciativa também dos alunos de continuar aquela ação, e aí foi crescendo e virou esse projeto que agora terminou com essa ação que a gente fez do plantio de árvores para embelezar o local, chamar mais atenção, né? A ação ela faz parte de um projeto maior, inclusive existe um projeto de tombamento das trilhas dentro da prefeitura, da Câmara Municipal de Florianópolis. Sim, isso, porque quando ela conheceu essa trilha, ela viu que a trilha era realmente desconhecida em Florianópolis, porém é uma trilha muito importante e que carrega uma história por trás. Era uma trilha que era usada antigamente para troca das pessoas, do pessoal de Ratones que produzia farinha, usava a trilha para trocar por pescado quando o pessoal da Praia do Saquinho ia até da Costa da Lagoa, que são os locais onde tu pode chegar com essa trilha. E como recentemente tem crescido muito essa ideia de desenvolvimento através do asfalto, concreto, essas coisas, ali estava uma área que era potencialmente ameaçada de ser destruída para construir uma rua. Então, por isso houve essa iniciativa de tombar a trilha, pelo seu valor histórico e cultural. E aí foi conversado com o vereador Pedrão, ele aceitou levar esse projeto de lei de tombamento para a Câmara, e a partir desse também já surgiram outros projetos de lei para tombar outras 10 trilhas em Florianópolis, então foi crescendo realmente a ideia. E a partir daí vocês também tiveram essa ideia de plantar árvores nas ruas do bairro de Ratones. Como é que surgiu essa ideia? Como é que vocês iniciaram essa ação? Então, o plantio de árvores, ele traz muitos benefícios para a comunidade, porque as árvores, elas evitam as ilhas de calor que surgem com uma grande quantidade de concreto. E então, elas diminuem a temperatura, elas reduzem o barulho também, então a pessoa na sua casa, quando a rua é bastante arborizada, não escuta tanto o movimento dos carros. São muitos benefícios, a gente até fez um flyer educativo para mostrar para a comunidade todos os benefícios de ter uma rua arborizada, porque isso... Exatamente, antes de começar a ação de plantio, vocês então fizeram todo um trabalho de divulgação, de panfletagem com os moradores locais para angariar apoio desses moradores. A gente fez todo o trabalho de construir o flyer, de trazer a importância, por que aquela árvore foi escolhida, quais os benefícios de ter uma rua arborizada, a qualidade de vida, como que vai ser impactada com isso. Mas a panfletagem mesmo foi feita na hora do plantio. A gente ia plantando as mudas e entregando os panfletos para a comunidade que estava ali ao redor, que tinham interesse pela ação. João Vitor, como é que foi a receptividade dos moradores ali do bairro de Ratones com essa ação desenvolvida por vocês? Na grande maior parte, fomos muito bem recebidos. Tivemos pequeno problema na localização e tal, pela falta, acredito, da nossa divulgação naquele momento, mas no mais, na grande maioria, ouso usar uns 95% da população, gostou da iniciativa e nos apoiou. Tivemos muita resposta positiva de vocês estão fazendo um ótimo trabalho e muitos até olharam pela idade, como são pessoas mais novas, e a gente já está tomando aquela iniciativa, então a gente teve muitas respostas positivas. Antes de iniciar a ação, vocês entraram em contato com a Intendência de Ratones e pediram apoio da Intendência. No que a Intendência de Ratones apoiou vocês nessa iniciativa? Isso, o Vilminho,
Vilminho, o responsável lá pela intendência, ele nos ajudou muito, ele foi muito bem receptivo, e a função deles foram fazer os buracos de todas as árvores, no caso, onde a gente iria plantar. Então a superintendência, juntamente com o pessoal da igreja, o pessoal da igreja que tem no local, ajudaram a cavar os buracos, deixar tudo pronto os buracos para nós alunos chegar apenas e fazer o plantio das mudas. Quais árvores vocês escolheram para fazer esse plantio? Ao todo foram 200 pés de IP e 3 guarapuvu. São árvores nativas aqui de Florianópolis, né? Mas por que vocês escolheram especificamente essas árvores? A gente escolheu o IP por ele ser uma mata nativa da Mata Atlântica, que é o bioma em que nós estamos, e porque ela é uma árvore que tem um tronco resistente, ele não quebra fácil. Então, quando tem vento, temporal, ela não vai quebrar e cair na calçada e causar transtornos para a população. É uma questão de segurança para os moradores. Justamente. E daí também não cai nos carros, né, e tal. E também ela não cresce muito, então ela também não vai atingir os fios e causar outros prejuízos elétricos. E também por ser uma árvore nativa, e a flor dela já chegou a ser flor símbolo nacional. Ela foi, quando chegou a lei do pau-brasil nos anos 50, que daí o pau-brasil virou árvore nacional e não mencionaram a flor do IP+, mas ainda assim muitos consideram a flor símbolo nacional. E é uma árvore de beleza, né? Então, para ornamentação pública, ela é ideal. E daí nós escolhemos três cores, que tem o IP rosa, o roxo e o branco. Então, também para dar uma cor, para embelezar realmente a rua, né? Para ter um impacto visual também. Como é que vocês encontraram as ruas de Ratones? Já existiam algumas árvores plantadas ou, na verdade, essa iniciativa plantou as primeiras árvores? Na arborização urbana mesmo, essas foram as primeiras, eu acredito, porque lá é uma zona relativamente bastante preservada em Florianópolis. Então lá tem bastante plantas nativas, tem diversas árvores. Só que não foi uma arborização urbana. Existem dentro das casas, dentro de alguns terrenos. Então, como uma arborização urbana, acho que essa foi a primeira iniciativa realmente. E por que a importância de plantar árvores nas ruas, nas calçadas, no caso? A arborização urbana mesmo é tu plantar árvores no meio urbano. Aí isso normalmente se faz em calçadas, em parques ou em praças. E para o lazer público mesmo, principalmente lá no Ratones é importante, porque lá não existe uma praça. Lá o ponto de encontro da comunidade é no Senadinho, que é um barzinho que tem lá, mas eles não têm um local assim, uma praça pública para o lazer. Então é interessante que eles tenham pelo menos esse ambiente arborizado, né? Felizmente o tempo do primeiro bloco chegou ao fim, vou pedir um pequeno intervalo e a gente volta em seguida a falar sobre a ação de plantio de árvores nas ruas do bairro de Ratones, em Florianópolis. Até já! Estamos de volta com Conexão Pública, hoje falando sobre a ação de plantio de árvores nas ruas do bairro de Ratones, em Florianópolis, organizada por estudantes da UDESC. Nossos entrevistados são o aluno do curso de Administração Pública, João Vitor Piccoli, e a aluna do curso de Administração Empresarial, Janaína de Oliveira Remor. João Vitor, vocês iniciaram essa ação, vocês escolheram o bairro de Ratones para implementar essa ação, mas já existe aí uma expectativa, uma possibilidade de estender esse plantio de árvores para outros bairros da capital? Sim, nós temos interesse, justamente até na hora que nós estávamos plantando em Ratones, tivemos 2 pessoas interessadas em fazer em outros bairros. Inclusive uma da Daniela, saiu de Daniela até ali, pediu uma muda pra gente para começar a plantar lá. E essa a gente deixou muito empolgado, tanto eu quanto o pessoal todo envolvido, para a gente dar sequência nisso, não só ali e em outros bairros. Talvez até com a ajuda do próprio diretório acadêmico e da gestão de projetos da UDESC, para a gente tornar aquilo ali um projeto. Então todas as primeiras fases de cada semestre, tanto da pública quanto da empresarial, que tomem essa iniciativa, que seja como se fosse uma obrigação, ninguém é obrigado a nada, claro, mas a puxar para
para que isso se torne a iniciativa mesmo. Que essa iniciativa tenha continuidade. Isso, claro, em cada semestre das primeiras fases desses cursos. Janaína, como é que vocês conseguiram aplicar os conhecimentos que vocês aprendem na sala de aula nessa iniciativa de plantio de árvores? Em que essa iniciativa contribuiu para o aprendizado de vocês? Então, a responsabilidade dos alunos foi a organização total. A professora deu a ideia, ela deixou bem claro que seria uma ação voluntária, só participaria quem quisesse, mas que a gente organizaria tudo. Então, eu acho que foi uma experiência bastante real de gestão, porque a gente fez o planejamento, a organização, como que seria o plantio. Vocês tiveram que levantar recursos. Levantamos recursos. Como é que foi esse processo? Aí foi um aluno da administração empresarial, Bruno Gomes, ele conseguiu o orçamento com a empresa fornecedora das mudas. E aí a gente foi expandindo a quantidade, né? Porque mais alunos foram se interessando. Eu também quero participar. Isso até surpreendeu a professora, porque ela não achou, por ser uma ação voluntária, ela não imaginou que tivesse tanto interesse dos alunos, mas mais de 100 alunos participaram. E então a gente teve que organizar muitas pessoas, é difícil de organizar a logística, que dia que cada turma vai plantar. Então a experiência de gestão foi bastante real. E a gente também estava tendo conteúdo de moral e de ética. E isso também a gente pôde ver na prática pela conduta individual de cada um em relação àquela ação e também a conduta de todos em relação a uma ação que ia beneficiar a todos, para o bem comum. Inclusive, esses recursos que foram levantados, vocês utilizaram para compra das plantas e compra dos adubos e dos materiais necessários, não foi isso? Isso, exatamente, porque no início o dinheiro seria só para as mudas. Só que como o interesse foi muito maior do que se esperava, a empresa fornecedora ela não tinha estoque, aquela quantidade. Então, quando chegou em 205 mudas, eles falaram, até essa quantidade a gente consegue dar para vocês até o dia que vocês querem. Mais do que isso não vai dar. Então, a gente falou, então fica nas 205 mudas e o dinheiro que sobrar a gente vai comprar adubo e outras coisas que forem necessárias, mas foi realmente só o adubo que foi preciso, porque a prefeitura fez o trabalho para nós de fazer os buracos para o plantio, então eles também nos deram esse apoio e aí o dinheiro ficou para as mudas e para o adubo. E os moradores agora, qual é o papel dos moradores? Vocês plantaram as mudas e agora os moradores vão precisar preservar e cuidar dessas mudas, né, João Vitor? Com certeza, muitos moradores até já adotaram cada planta como se fosse parte deles e eles têm como função, não obrigatória nenhuma, mas é de cuidar delas, regarem as plantas, cuidarem até que para ninguém vá lá e mexa, não realmente destruir as plantas, né? Até porque os grandes beneficiários serão eles próprios. Com certeza, com certeza. Pode ser que não dê de ver a grande papel agora, a beleza do IP agora, mas com certeza daqui a 4 anos no mínimo eles vão ser os grandes beneficiados disso aí. Uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro é que toda essa ação, nós não fomos obrigados a nada. Não foi imposto pra gente, vocês têm que fazer isso. Não, foi tudo... O pessoal se envolveu, vamos fazer, é isso, e não teve obrigação nenhuma, nem da professora como parte de quem deu a iniciativa. Não, foi tudo o pessoal que juntou, vamos fazer e... Foi uma ideia que surgiu da professora Samantha e os alunos dos cursos de administração pública e empresarial abraçaram essa ideia e se interessaram e colocaram ela em prática. Com certeza, tanto que deu aí mais de 100 alunos envolvidos só nesse semestre. Existem outras iniciativas parecidas em tramitação e que estão ocorrendo nos cursos de administração pública e empresarial da UDESC? Olha, eu acho que não no momento, mas já o interesse, como eu falei, já tem outros 10 projetos de lei para tombamento de trilhas e quem sabe isso seja foco, se der certo, a tornar essa ação um projeto de extensão da UDESC. Isso essas outras trilhas que tiveram interesse de fazer o tombamento, a gente possa trabalhar nelas também, estendendo a ação, né? Qual a importância de transformar essa ação num projeto de extensão? Porque seria mais fácil de organizar, seria uma ação com continuidade garantida, porque a cada semestre mudam todos os alunos e mudam às vezes até os professores, como vai ser o caso agora. Então, para que tenha continuidade, isso tem que ser um projeto de extensão da ESAG, com um planejamento e organização para acontecer todo o semestre,
Também é mais fácil de arrecadar recursos via projeto de extensão do que individualmente. Assim, a gente chegar numa empresa, a gente não conseguiu para essa ação nenhum investimento de empresa privada. Então, a gente teve que fazer a nossa arrecadação entre nós mesmos, mas sendo um projeto, eu acho que facilita inclusive para estender essa ação a outros bairros da capital, quem sabe até outros municípios. Sim, e a gente viu que foi um exemplo bom que a gente está dando, porque houve realmente interesse da comunidade, interesse de ambientalistas, interesse de diversas áreas para isso crescer. E isso crescendo em Florianópolis, aparecendo na mídia, tendo destaque, que bom que outros municípios também queiram fazer essa ação. Bom, pessoal, infelizmente o tempo do programa chegou ao fim. Agradeço muito a participação de vocês aqui hoje e parabenizo pela iniciativa. Obrigada. Obrigado. E o Conexão Pública vai ficando por aqui. Nós voltamos na semana que vem. Até lá.